Olá pessoal, tudo bem? Lembram-se então que na última aula nós estávamos falando sobre as substâncias, não é isso? Nós vimos as diferenças entre uma substância pura e as misturas, que podem ser homogêneas ou heterogêneas. Falando um pouquinho mais sobre substâncias, hoje eu quero conversar com vocês sobre um fenômeno muito interessante que se chama alotropia. A alotropia é quando um mesmo elemento é capaz de formar mais de uma substância simples. Vamos retomar esse conceito então, pessoal. Olha, substâncias simples são aquelas formadas apenas por átomos de um único elemento. Lembram-se, nós falamos, por exemplo, do gás oxigênio, O2, do gás nitrogênio, N2, o gás cloro, Cl2. Então aí nós temos apenas átomos de um único elemento. Nesses casos, nós temos substâncias simples. Mas alguns elementos, pessoal, eles têm a capacidade de formar mais de uma substância simples. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Vamos ver aqui então. Olha só o caso do oxigênio. Nós já tínhamos comentado nas aulas passadas que o oxigênio ele pode formar duas substâncias. A primeira delas é o gás oxigênio, o O2, e a outra é o gás ozônio, o O3. Pessoal, lembram-se que nós falamos que uma substância ela pode ser caracterizada por ter propriedades que diferem de qualquer outra substância? Nós podemos verificar que ali se encontra uma substância específica vendo algumas propriedades físicas, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, etc. Então, olha só, quando nós temos o fenômeno da alotropia, que é quando um elemento ele é capaz de formar mais de uma substância simples, essas substâncias serão bastante diferentes uma das outras, terão características físicas bastante diferentes. Embora quimicamente elas sejam muito parecidas, porque elas são compostas apenas por átomos de um único elemento. Olha só, o gás oxigênio compõe mais de 20% da nossa atmosfera. Ele é fundamental para a nossa respiração e para a manutenção da vida. E olha só a diferença do gás ozônio. Ele é um gás azulado, extremamente irritante. Ele é muito importante, por exemplo, na filtração. Ele ajuda a proteger contra micoses. Hoje em dia, diversas piscinas são tratadas com o gás ozônio. E ele ajuda bastante, porque ele irrita menos aqui os nossos olhos e reduz também ali a dor de ouvido. Então, pessoal, olha só, o gás ozônio e o gás oxigênio são gases totalmente diferentes nas suas propriedades físicas, embora quimicamente eles sejam sempre compostos apenas pelo elemento oxigênio. Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Então nós falamos aqui, né, pessoal? Olha só, o O2, que é o gás oxigênio, e nós falamos também do O3, que é o gás ozônio. É importante a gente entender também, pessoal, que sempre haverá um deles que será o mais estável. Um dos alótropos sempre é o mais estável. E é muito fácil saber qual é. Qual deles é o mais estável? É aquele que aparece com maior abundância na natureza. E olha só, pessoal, mais de 20% da nossa atmosfera é composta pelo gás oxigênio. Então o oxigênio ele é o alótropo mais abundante. Ele é, então, o mais estável, tá legal? Então vamos colocar aqui que o oxigênio é o mais estável desses dois alótropos. Joia, pessoal? Então vamos ver agora um outro elemento que também forma alótropos bastante importantes para nós. É o caso aqui do fósforo, pessoal. O fósforo, ele possui dois alótropos bem diferentes. Um deles é o P4 e o outro é o PN. Quando a gente coloca um Nzinho assim na fórmula, é porque nós temos ali diversos átomos, ok? Então nós temos diversos átomos, uma cadeia bem grande, não importa exatamente a quantidade de átomos que forma essa cadeia, e nós teremos então já essa substância. Pessoal, o P4 é o fósforo branco. Então vamos anotar aqui, olha só, o fósforo branco. E ele é extremamente reativo.
O fósforo branco, pessoal, para vocês terem uma ideia, ele tem que ser guardado dentro de água, dentro de um copo d'água no laboratório, porque ele entra em combustão automaticamente em contato com o oxigênio. Ou seja, ele é muito instável. É claro, então, que vocês já vão imaginar que o fósforo vermelho, aquele lá que nós estamos acostumados ali do palito de fósforo e que nós estamos acostumados a ver o tempo todo no nosso dia a dia, é claro que ele é o alótropo mais estável. E a diferença entre eles, então, é que o fósforo branco de fórmula P4, olha só, vocês estão vendo aqui a fórmula dele P4, e o fósforo vermelho, ele vai ser uma cadeia bem longa de vários P4s, né, de várias dessas estruturas tetraédricas aí do P4 ligadas umas às outras. E aí ele vai ficar bastante mais estável. Então, pessoal, o PN aqui, como nós falamos, que é o fósforo vermelho. Vamos anotar aqui também, então, o fósforo vermelho. E ele, é claro, é o alótropo mais estável. Podemos anotar aqui também que esse é o alótropo mais estável. E ainda, pessoal, eu quero mostrar para vocês a diferença entre esses alótropos está na atomicidade, tá vendo? Olha só, olha aqui no oxigênio, nós temos o O2, ou seja, 2 átomos de oxigênio formando o gás oxigênio, e o O3, 3 átomos de oxigênio formando o gás ozônio. Então a diferença entre esses alótropos é a atomicidade, ou seja, o número de átomos. A mesma coisa vai acontecer com o fósforo. Esse primeiro aqui, o P4, possui 4 fósforos ligados. E já o PN possui uma cadeia muito grande de vários P4s ligados, ou seja, de vários átomos de fósforo ligados uns aos outros. Então, pessoal, aqui nós podemos dizer que nós temos 2 casos de alotropia por atomicidade. Ou seja, a diferença entre esses alótropos está na sua atomicidade, no número de átomos que compõem cada uma dessas substâncias simples. Pessoal, continuando aqui, mais alguns alótropos bem interessantes para a gente estudar é o caso aqui, por exemplo, do enxofre. O enxofre, então, pessoal, ele vai apresentar 2 alótropos bem interessantes, mas que possuem a mesma fórmula química, que é o S8. Então, vou representar ele aqui 2 vezes. Bom, mas se a diferença entre eles agora não está na atomicidade, olha só, todos são formados por 8 átomos de enxofre ligados, qual será a diferença entre eles? Pessoal, a diferença agora vai estar na estrutura cristalina deles, no retículo cristalino. O primeiro deles nós chamamos de enxofre rômbico. Olha ele aqui, tá vendo? Então ele forma essa estrutura aqui que tem esse formato rômbico, ok? Então o S8 rômbico. Já essa segunda substância formada por 8 átomos de enxofre é o enxofre monoclínico. Então ele possui aqui um retículo cristalino, uma estrutura cristalina diferente. Então nós temos aqui também o S8 monoclínico. E o que é que vocês precisam saber? Vocês precisam saber, pessoal, que desses 2 aqui, o mais abundante e, portanto, o mais estável é o rômbico, ok? Então, esse daqui é o mais estável. Viram só, pessoal? Nesse caso, a alotropia, ou seja, as 2 substâncias diferentes formadas pelo enxofre, essa diferença não está no número de átomos que compõem a molécula, e sim na estrutura que essas moléculas formam. Então, olha só, na natureza nós vamos encontrar muito mais o enxofre rômbico do que o monoclínico, mas ambos são formados por 8 átomos de enxofre. Nós temos aqui então um caso de alotropia por retículo cristalino, tá legal? Então pode aparecer na prova de vocês aí esses 2 casos de alotropia. Alotropia por atomicidade, quando eu tenho um diferente número de átomos do mesmo elemento
compondo duas substâncias simples diferentes, e nós temos a alotropia por retículo cristalino, quando nós temos uma diferença agora na estrutura formada por essas moléculas. Olha só, pessoal, então deem uma olhadinha aqui, né, nos exemplos aqui do enxofre rômbico e do monoclínico, né? A diferença está na estrutura aqui formada por essas moléculas, tá legal? Bom, pessoal, falta ainda nós vermos mais um elemento que forma substâncias simples ou alótropos bastante famosos. É o caso do carbono, pessoal. Olha só, o carbono também vai ter vários alótropos bastante interessantes. Dois deles são muito conhecidos nossos e têm fórmula CN, ou seja, são longas estruturas de carbono que não têm um número definido de átomos na sua composição. O primeiro deles, pessoal, nós conhecemos como o grafite. O grafite, então, é uma substância simples formada apenas por átomos de carbono. E o segundo aqui é o diamante. Então, pessoal, olha só, o grafite e o diamante possuem propriedades totalmente diferentes. Como nós vimos, cada substância simples, não importa se formada pelo mesmo elemento, mas se for uma substância diferente da outra, vai ter propriedades características e estáveis, como nós vimos lá na nossa aulinha passada. Bom, pessoal, então a diferença entre o grafite e o diamante também é o retículo cristalino. Eu vou mostrar já para vocês a diferença entre eles. O diamante é bastante duro, nós sabemos, é um dos minerais mais duros que existem no nosso planeta, e o grafite ele é bastante maleável, ele é mole, então a gente utiliza inclusive para escrever. Conforme a gente vai escrevendo, né, vários átomos, várias moléculas do grafite vão se desprendendo e ficando ali na folha, por isso então a gente consegue utilizar ele para a escrita, tá legal? Mas o carbono ainda tem mais um alótropo muito interessante, que eu vou mostrar para vocês agora. Pessoal, nós temos também no caso do carbono o alótropo aqui, o C60, que é o fulereno. O fulereno foi descoberto recentemente e ele também é bastante macio e é muito interessante porque ele tem o formato de uma bola de futebol. Então, olha só, no caso do carbono, nós temos tanto alótropos que diferem um do outro pelo retículo cristalino, é o caso do grafite e do diamante, como aqueles que diferem entre si pela atomicidade, é o caso aqui do fulereno. Vamos dar uma olhadinha, pessoal, nessas estruturas. Olha só, o diamante ele é formado por diversas estruturas tetraédricas, então ele é tridimensional, muito duro, como nós falamos. Já o grafite ele é bidimensional, então ele é formado aqui por estruturas hexagonais, planas, e elas são atraídas umas às outras de forma bastante leve. Por isso, quando nós vamos escrever, essas estruturas aqui, esses planos, eles vão se desprendendo um dos outros. Já o fulereno, ele tem essa forma de bola de futebol. Ele foi descoberto recentemente e tem aparecido bastante nas provas aí. Tá legal, pessoal? Bom, o fulereno e o grafite são condutores de energia, já o diamante não é, porque aqui todos os seus elétrons estão formando ligações químicas, estão ocupados, então não há transporte de cargas. Com isso, pessoal, vamos resolver o nosso primeiro exercício. Olha só. Sobre os conceitos elementares de química, é incorreto afirmar-se que. Então, pessoal, sempre que a questão nos pedir a alternativa incorreta, marquem isso, porque é muito comum a gente esquecer e acabar marcando ali uma das corretas, tá legal? Então, olha lá, vamos ler juntos. Na letra A, diz para nós que substância simples é aquela formada por átomos iguais. Perfeito, pessoal. Substâncias simples são aquelas formadas por átomos do mesmo elemento, ou seja, átomos iguais. É o caso, olha só, do O2, só temos átomos de oxigênio, do N2, só temos átomos iguais, átomos de nitrogênio, etc. Então a letra A, pessoal, não é o nosso gabarito, porque ela está correta e nós queremos a incorreta. Vamos ver então a letra B? Substâncias simples sofrem decomposição por serem formadas de átomos do mesmo elemento químico. Então, nada a ver isso aí, né? Não é porque uma substância é formada apenas por átomos de um único elemento que ela vai se decompor. Olha só, nós temos várias substâncias simples que são muito estáveis. É o caso do oxigênio. Ele é muito abundante justamente por ser
muito estável. E o nitrogênio, então, que compõe 78% da nossa atmosfera. Então, o ar que nós respiramos aqui, 78% é gás nitrogênio. Esse gás é bastante estável, pessoal. Então, nós não podemos de modo algum dizer que somente porque uma substância é simples, ela então tem a tendência a se decompor. Errado. Esse, é claro, vai ser o nosso gabarito. Mas nós vamos continuar lendo, né, pessoal? Já que se a gente tivesse ficado em dúvida, nós vamos continuar lendo para garantir que as outras todas estarão, então, corretas. Olha só, letra C. A atomicidade de uma substância simples é o número de átomos que formam sua molécula. Perfeito, pessoal. Uma substância simples só possui um único tipo de átomo, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o gás ozônio, o O3. Então aqui nós temos apenas o átomo de oxigênio. E ele nos diz aqui que a atomicidade de uma substância simples é o número de átomos que formam essa molécula. Perfeito, pessoal. Qual é a atomicidade do ozônio? Não é 3? Porque aqui nós temos 3 átomos de oxigênio compondo essa molécula. Então, perfeito. A atomicidade é o número de átomos que formam uma molécula. Letra D. A alotropia é o fenômeno no qual os átomos de um mesmo elemento químico formam duas substâncias simples diferentes, o que nós acabamos de ver. Olha só o caso lá que nós falamos do enxofre. Nós temos então o enxofre rômbico, que é o S8, e nós temos o monoclínico, também representada pela fórmula S8. Então, olha só, pessoal, nesses dois casos, nós temos átomos de um mesmo elemento químico, no caso aqui o enxofre, representado pela letra S, formando duas substâncias simples diferentes. O S8 rômbico e o S8 monoclínico. E nós já falamos que o rômbico é o mais estável e, portanto, o mais abundante. E letra E, substância é uma porção de matéria formada por moléculas iguais. Perfeito, pessoal, é justamente isso. Olha só, a água não é uma substância e a molécula de água não é H2O? Então a água ela vai ser formada sempre por moléculas iguais, moléculas de H2O. Tá joia? No caso lá nós falamos do fulereno. O fulereno ele tem fórmula C60. Então ele vai ser formado por moléculas compostas, cada uma delas, por 60 átomos de carbono. Então o fulereno também é composto sempre por moléculas iguais por 60 átomos de carbono, formando cada uma dessas moléculas. Tá legal, pessoal? Então a única incorreta aqui realmente era a letra B de bola, que é o nosso gabarito. Então vamos lá, pessoal, olha só. Vamos fazer mais um exercíciozinho aqui, número 2. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta. Então agora nós queremos a correta. Olha só. Letra A. Alotropia é o fenômeno pelo qual podem existir átomos do mesmo elemento químico formando substâncias simples diferentes. Esse aqui é o conceito de alotropia, não é mesmo? Olha só, lembra que nós falamos do caso do carbono? O carbono ele pode ser o grafite, que tem fórmula CN, né? O grafite. O carbono ele também pode ser aqui com fórmula CN, o diamante. E ele pode ser o C60, o fulereno. Então, pessoal, olha só. Esse caso aqui da alotropia, nós temos átomos do mesmo elemento, sempre o carbono aqui, formando substâncias simples diferentes. Exatamente. Cada uma dessas substâncias aqui é diferente uma da outra, com suas próprias características e propriedades. E nós não falamos, vocês podem anotar aí, no caso do carbono, o alótropo mais estável é aquele mais abundante. Claro que não vai ser o diamante, né, pessoal? Nem todo mundo aí tem diamante em casa, mas acredito que todos vocês tenham aí o grafite na casa de vocês. Então o grafite é o alótropo mais estável, mais abundante do carbono, tá joia? A letra A, portanto, está correta, pessoal, e nós já temos o nosso gabarito, porque nós queríamos mesmo a alternativa correta. Mas nós vamos, claro, ler as outras para ver o que é que está de errado. Olha lá. Letra B nos diz que o ozônio, o hélio e o metano são substâncias simples. Por pouco, pessoal, o ozônio e o hélio realmente são substâncias simples. Olha só, o gás ozônio, nós vimos, tem fórmula O3.
Então é uma substância simples porque é formada apenas por átomos de oxigênio, ou seja, um único elemento químico. O gás hélio, o HE, também o hélio é um gás nobre e ele sozinho ele é bastante estável. Então o gás hélio também aqui nós temos uma única substância química, o hélio. Mas o metano, pessoal, o CH4, ele não é uma substância simples porque ele é formado por átomos de dois elementos diferentes, o carbono e o hidrogênio. Então aqui nós temos uma substância composta e não simples, tá legal? Por isso a letra B está errada. Letra C. Os fulerenos são uma forma alotrópica do enxofre? Não, né, pessoal? Olha aqui em cima o fulereno, olha, ele é uma forma alotrópica do carbono e não do enxofre, ok? Então anotem aí, do carbono e não do enxofre, tá joia? Então aqui também está incorreto. A letra D nos diz que o fósforo branco, enxofre rômbico e ozônio são substâncias compostas. Não, pessoal. Os casos de alotropia só ocorrem com aqueles elementos que formam diferentes substâncias simples. Então, olha só, o fósforo branco ele não tem um alótropo, que é o fósforo vermelho, o enxofre rômbico não tem um alótropo, que é o enxofre monoclínico, e o ozônio não tem um alótropo, que é o gás oxigênio. Então, todos esses aqui são formados por um único elemento químico. O fósforo branco tem fórmula P4, ou seja, somente átomos de fósforo. O enxofre rômbico tem fórmula S8, ou seja, apenas átomos de enxofre. E o ozônio, o O3, é composto apenas por átomos de oxigênio. Então, são todos substâncias simples e não compostas, ok? Substâncias simples. E ali na letra E, nos diz que o leite é uma substância composta. Não, pessoal, o leite é uma mistura. O leite é uma mistura. E nós dissemos, lembram-se na aula passada, que o leite é muito importante, ele aparece muito em prova, porque a olho nu ele é uma mistura homogênea, apresenta uma única fase. Mas nós sabemos ali, principalmente pelas gotículas de gordura presentes no leite, que o leite é uma mistura heterogênea. Principalmente quando nós olhamos o leite com a ajuda de equipamentos como um microscópio. Tá ok, pessoal? Então essa foi a nossa aula sobre a alotropia. Nós vimos então que a alotropia é um fenômeno em que um mesmo elemento químico é capaz de produzir mais de uma substância simples, cada uma dessas substâncias com propriedades físicas totalmente diferentes uma das outras, tá legal? Espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula.